Olá, irmãos, vamos agora para João capítulo 10, mais um daqueles textos lindíssimos da palavra do Senhor. João capítulo 10 vai falar do bom pastor. E aí não é o bom pastor humano, não está se referindo à minha função, à minha pessoa, mas está falando ao único bom pastor. O único bom pastor é Jesus. Esse texto, Jesus vai falar dele, né, dele mesmo, e a gente sabe que não há nenhuma arrogância, não há nenhuma vaidade por parte dele. Ele precisava dizer quem ele era para poder cumprir a sua missão. Esse texto ele vai trazer três personagens aqui, quatro. Ele vai falar do pastor, do bom pastor, do porteiro, da ovelha e do ladrão, e do lobo também, que é o mesmo, o ladrão e o lobo, né? Ele vai falar dessas personagens desse texto. Também é um texto que a gente poderia ficar aqui horas falando sobre os detalhes tão ricos desse texto. Mas eu queria destacar aqui alguns pontos que Jesus vai falar, que estão presentes na fala de Jesus. E a primeira desses pontos é que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Não preciso falar das características de uma ovelha. A ovelha é um animal indefeso, não corre, não dá cabeçada, não morde, quando o lobo chega, ela não tem nada a fazer senão berrar. Mas o texto vai falar que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Lembra? Não é o pastor Fábio, é o bom pastor. O bom pastor só tem um. O bom pastor é Jesus. E nós precisamos entender isso, que a ovelha de Jesus conhece a sua voz. Você que é do interior, você que já foi no interior, sabe muito bem que é exatamente assim. Lá no meio do gado, no meio dos bois e das vacas, das ovelhas, a voz daquele que cuida, daquele que trata dela diariamente é reconhecida. Pode chegar uma outra pessoa lá que vai ter muita dificuldade em chamar o rebanho, mas aquele que lidar com ela todos os dias, aquele que é conhecido, aquele timbre de voz conhecido, o rebanho vai obedecer, vai ouvir e vai atender ao chamado do seu pastor, do seu bom pastor. É o primeiro ponto, e aqui já fica uma pergunta para nós. Você conhece a voz do bom pastor, Jesus? E quando você a ouve, você atende? Quando eu a ouço, eu atendo a voz do bom pastor? Interessante que o pastor ele tem uma função apenas: cuidar das ovelhas. Então, tudo aquilo que o pastor faz, tudo aquilo que o pastor Jesus faz, e tudo aquilo que ele não faz também, como nós vimos no texto de ontem, é para o bem da ovelha, é para o nosso bem. Você atende quando o pastor chama o seu nome? O segundo ponto está no verso 3. Ele vai falar que a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Eu queria falar sobre esse porteiro. Quem é esse porteiro? Esse porteiro sou eu, são os pastores da igreja local. Jamais a gente pode confundir o pastor com P minúsculo do pastor com P maiúsculo. Muita gente, por esse Brasilzão afora, quer levar o rebanho de Jesus. E vão se dar mal, viu? Vão se dar mal porque ele cuida do seu rebanho, ele cuida da sua noiva, e ai daqueles que tratarem mal ou quiserem usurpar a sua noiva. Então, eu sou o porteiro, eu estou ali só para estar junto, até como ovelha também, do bom pastor, ajudar a cuidar do rebanho. É interessante essa questão de ser participante dessa obra.
é muita responsabilidade. Jesus, ele cobra das ovelhas também, mas ele cobra muito mais do pastor. Lá na empresa que eu trabalhei durante 20 anos, né, uma grande empresa, é interessante que quando a gente tinha as reuniões com o vice-presidente, com o presidente, eles eram todos sempre muito educados, gentis e gente boa com a gente, mas há uma hierarquia: presidente, vice-presidente, diretores, gerentes, coordenadores, vendedores e promotores. O presidente, ele jamais chama a atenção de um vendedor ou de um gerente. Ele chama a atenção do seu imediato. No reino de Deus não tem hierarquia, ou melhor, a hierarquia é inversa. No reino de Deus você desce, você não sobe. No reino de Deus você serve. Quanto mais você servir, maior você vai ser. E o papel do porteiro, o papel do pastor humano é servir a igreja. É responsabilidade dele cuidar para que também o lobo não chegue. E nós sempre precisamos conduzir o rebanho de Jesus para Jesus. Jamais siga uma orientação minha que seja minha. Siga sempre a orientação do bom pastor. Enquanto eu pregar a palavra do Senhor, enquanto eu apontar para Jesus, leve a sério aquilo que eu estou falando. Quando for uma coisa minha, quando for uma coisa do homem, fica a teu critério. Às vezes nós falamos até de política. É uma opinião minha, siga você ou não. Mas quando é palavra de Deus, você precisa estar atento. Você precisa ouvir o que eu falo, porque aquilo que eu falo é palavra de Jesus. Então, não é uma palavra minha. Então, o porteiro também conhece, né? Como eu estava falando lá na empresa, há uma hierarquia de cima para baixo. No ramo dos negócios é comum que seja assim. No reino de Jesus também, Jesus cobra do pastor. Ele cobra e cobra muito do pastor. Por isso que às vezes eu preciso dar alguns nomes, né, e algumas pessoas não gostam disso, mas eu preciso dar alguns nomes. Eu não posso deixar nenhuma dúvida na cabeça de nenhum dos irmãos, principalmente os mais novos, sobre ter cuidado com ladrões e salteadores, com gente que não pastoreia para Jesus, que não é trabalhador da seara de Jesus, mas estão ministrando ao seu próprio ego. Eles têm o rebanho dele, os fiéis são dele. E às vezes eu preciso dar alguns nomes. Como eu já falei aqui uma outra vez, você que nesse tempo escuta mensagens, pastores, muita gente boa por essa internet aí afora, muita gente boa, muita riqueza, muita palavra de Deus, mas também tem muito picareta. E se você tiver na dúvida, você não conhecer, divide comigo, né? Passa para mim, pastor, eu estou vendo essa pessoa aqui, o que o senhor acha? Que aí nós vamos ver, é pelo fruto que a gente conhece. Nós não julgamos ninguém, mas pelo fruto nós conhecemos uma árvore. Então, pela pregação, nós vamos identificar se é a palavra do Senhor ou se não é. Os irmãos da antiga conhecem os bereanos, que não temos tempo de falar aqui, mas os bereanos que examinavam aquilo que Paulo pregava e ensinava à luz da palavra do Senhor. Isso está lá em Atos. Então, é muito fácil reconhecer um porteiro. Aqui na missão, eu sou apenas o porteiro que aponta para o bom pastor. Ali está o bom pastor. Siga o bom pastor. É ele que vai te levar para pastos verdejantes. É ele que vai trazer refrigério para a sua alma. É ele que vai ungir a tua cabeça. Não, eu não posso ungir você. A unção que eu tenho é a mesma que Jesus dá para você. A gente está aqui apenas para ajudar, para conduzir o rebanho de Jesus sempre a Ele. O outro ponto que eu quero destacar aqui é se você tem dado ouvido a pastores que não são porteiros de Jesus.
Muito cuidado com isso. Isso vai fazer muita diferença na tua vida, isso vai fazer muita diferença na tua caminhada. Tem muita gente hoje sofrendo porque se alimentou de erva daninha, se alimentou de erva venenosa, porque deu ouvido a pregadores os quais ele não deveria dar ouvidos. Então fique atento a isso, não dê ouvidos, não deixe entrar no teu coração palavra que não seja a palavra de Deus. No versículo 14, ele vai falar dele, do bom pastor, né? Ele vai falar no detalhe: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Não é uma coisa distante, não é alguém que está longe, mas alguém que está perto, alguém que tem o nosso cheiro, alguém que nós podemos sentir o seu cheiro de pastor. O pastor Jesus, ele está sempre presente em todo o tempo, até a consumação de todos os tempos, diz a palavra do Senhor. No verso 16, ele vai falar de outras ovelhas. Quem são essas outras ovelhas? É o povo que não é judeu, que é chamado de gentios. Eu e você, todos aqueles que não são judeus, nós somos esse povo que Jesus está se referindo aqui no versículo 16. Jesus não veio exclusivamente para o povo judeu. Jesus veio para o mundo, para salvar toda a humanidade. No Antigo Testamento, o povo judeu não entendeu isso. Muito pelo contrário, achou que era motivo de orgulho, motivo de vaidade, e se perderam no caminho. Mas quando Jesus vem, ele derruba o muro que separa o judeu do resto da humanidade, dos outros povos e das outras nações. Não há mais distinção, não há mais acepção de pessoas. Agora é um só rebanho, um só pastor. O muro caiu. Não há homem, não há mulher, não há grego, não há bárbaro, não há judeu. Todos nós somos um somente, um só povo, um só espírito, um só Pai, uma só mensagem, um só evangelho e um só pastor, um só rebanho. E ele fala aqui a respeito da característica de uma ovelha, é que a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Fecho a minha palavra aqui conforme comecei, de que nós precisamos conhecer a voz de Jesus. E a grande questão para nós hoje é se nós conhecemos a voz do bom pastor. Os judeus aqui, que Jesus tem problemas e conflitos com ele durante todo o tempo, a gente tem visto isso, eram do povo judeu, mas não conheciam a voz do bom pastor. Eles eram rebanho de Moisés e se diziam rebanho e seguidores de Moisés. Eram discípulos de Moisés, mas Jesus nos convida para sermos ovelhas do seu rebanho. E quando nós falamos aqui em fazer parte do rebanho de Jesus, isso nos leva a uma palavrinha muito conhecida, que é discípulo, que é seguidor, o outro significado é imitador. É aquele que vive como Jesus, aquele que anda como Jesus, aquele que pensa, que fala e que sente como Jesus. Nós andamos com Ele, nós somos o bom perfume do bom pastor. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos reconhecer a voz do bom pastor e possamos seguir a voz do bom pastor, porque ele nos conduz à vida, ele nos conduz a pastos verdejantes. Depois você pode ler o Salmo 23 e aí você vai ver do cuidado que o bom pastor tem com a minha vida e com a tua vida. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Esteja sensível à voz de Jesus. Não se perca no meio das vozes que estão ao nosso redor. Vozes de lobos, de porteiros que não trabalham para Jesus, que são lobos disfarçados de ovelha no meio do rebanho, que se dizem pastores, que se dizem crentes, que se dizem irmãos, mas não são. São lobos que só vêm para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Ouça a voz do Senhor.
porque ela é vida para a tua alma, ela é vida para os teus ossos, e Ele vai te levar para lugares verdejantes, pastos verdejantes, lugares onde a sua alma vai saciar a sede nas águas tranquilas de Jesus. Que Ele nos abençoe. Em nome de Jesus, até o nosso próximo encontro. Amém, amém.